Muito bem, então, sejamos todos bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião pública, é virtual, mas é pública, nessas nossas tardes, noites de domingo. Aqui estudamos o Evangelho narrado por Mateus, que está no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Então, sejamos todos muito bem-vindos e vamos começar, lembrando, não é? Que ao final, já estamos gravando, ao final nós vamos, quando terminar a gravação, então, fazemos com os que estão presentes online, se alguém tiver alguma dúvida, mas isso tudo é feito só depois. Muito bem. Nossa mensagem de hoje é a mensagem 16 do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título da mensagem é Na Senda do Cristo. E senda, não é? Caminho. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus narradas por Mateus, o nosso Mateus aqui, que estamos estudando, não é? Um versículo que já vimos, está no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 44, e nos diz Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O título foi muito bem colocado, não é? Na senda do Cristo, porque é bem no caminho de Jesus e, vamos dizer assim, dentro das suas lições, que nós vemos essa importância, essa necessidade de aprendermos a amar não apenas os que nos são fáceis, os que nos são queridos, mas também aqueles que, por algum motivo, ainda estejam à conta de nossos desafetos. Então, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque é interessante, às vezes podemos dizer, não temos desafetos, não temos, vamos imaginar. Mas isso não quer dizer que não sejamos perseguidos, pelos mais diversos motivos, não é? Por encarnados e por desencarnados. Se estamos, então, nos esforçando em seguir Jesus, não faltarão desencarnados a nos perseguir, o que não deve nos esmorecer, não é? Porque se nos perseguem, lembrando sempre aquele ditado que não se joga a pedra em árvore que não dá fruto, não é? Então, se estão jogando pedras, é porque coisas boas estamos fazendo. E a espiritualidade permite, é a primeira coisa que pensamos. Mas olha, vamos pensar juntos. Esses que nos atiram pedras, vamos pensar nesses desencarnados. São nossos irmãos, não são? O nosso exemplo pode ajudá-los? Porque é isso que a espiritualidade conta. Esses irmãos não são vistos, não são ouvidos pelos amigos espirituais, por diferenças de frequência, vibração, não é? Mas nos veem eles e nos ouvem muito bem. E se nós nos mantivermos firmes, testemunhando as lições e o evangelho que dizemos abraçar, porque é isso que eles vêm nos testar. Eles não acreditam no poder de Jesus, da luz e do bem. Então, nós podemos ser aqueles que evangelizamos, mas não por palavras, através das nossas ações, nos mostrando fiéis ao Cristo. Fiéis ao Cristo como? Um pouco mais serenos, um pouco mais confiantes. Nesses momentos difíceis que estamos passando, como estamos passando por esses momentos? Porque eles vêm nos questionar. Não os ouvimos com esses ouvidos, mas eles vêm nos intimar e nos provocar. Mas é assim que age aquele que segue o Cristo? Então precisamos ver que seguir Jesus é muito importante para nós, mas também pode ser para aqueles que nos observam toda vez que nós fazemos por onde, não é?
testemunhando, exemplificando o evangelho que dizemos seguir. Né? Vamos então ao que nos diz Emmanuel sobre essas palavras de Jesus. Repetimos as palavras que são: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E Emmanuel comenta dizendo: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Lembramos? O título da mensagem: Na Senda do Cristo. É um caminho de sacrifícios. E ele mesmo não se eximiu de testemunhar os sacrifícios ele mesmo, a fim de que nós tivéssemos nele um exemplo de como fazer nesses momentos em que a vida nos pede mais em termos de aprendizado, não é? Emmanuel continua dizendo: sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se. Aqui ele está falando, não é? De Jesus, que antes ele disse: o próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro de elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Lembrando aqui o seu nascimento. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga. Serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado, levantado ao madeiro, que é a cruz, por malfeitor comum. Assim foi como ele foi julgado, né? Na sua sentença. Ainda assim, Jesus perdoa aos verdugos, seus ofensores, esquece as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança a partir das suas aparições após a crucificação, testemunharam a boa nova, que é o Evangelho, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Todos os apóstolos, à exceção de Judas, que se suicidou, e de João, todos morreram martirizados. Emmanuel continua: inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores, ou seja, vantagens ligadas à materialidade. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne, ou seja, que reencarnamos para regenerar e aprender. E reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Não superaremos assim, né? Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Os princípios cristãos, não é? Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência
ao pé dos nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Lindíssima, lindíssima essa mensagem. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta encarnação, por mais esta oportunidade de aqui estarmos estudando, a estudar o Teu Evangelho, Senhor, à luz da doutrina espírita. Fortalece-nos em nossas lutas, Senhor Jesus, abençoa-nos, ao nosso anjo guardião, aos nossos afetos, mas em especial te pedimos aqueles que ainda com os quais temos diferenças, muitas das quais seculares, Senhor. Abençoa esses corações, assim como os nossos, para que possamos a cada dia nos tornarmos menos difíceis para a nossa própria consciência. Obrigada por tudo, Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Estamos nós no capítulo 9 da narração de Mateus. E nós vimos aqui na semana passada Jesus curando a filha de Jairo. E quando estava indo, não é, lá reanimar a menina, que tinha sido dada como morta, no seu caminho ele cruza com a mulher hemorroíça, aquela que estava há 12 anos numa hemorragia. Logo depois ele encontra os dois cegos que clamam pela cura, e Jesus os cura, pedindo que eles não fossem falar, não dissessem nada a ninguém, porque ele os cura em segredo, vamos dizer, não em segredo, né? Mas eles os cura à parte, ninguém viu o que aconteceu, e ele pede para que não contassem, mas eles saíram dali contando para todo mundo. Agora vamos entrar aqui no versículo 32, onde continuaremos no campo das curas, não é? Desta vez será curado um endemoniado mudo. E o tradutor, que é o Haroldo Dutra Dias, ele comenta que ele mantém o termo daimon, que é um termo grego. Ele que traduziu, não é, do grego. Ele manteve o termo daimon porque ele achou que correspondia melhor à ideia de obsessor. Não é? Esse mudo que Jesus vai curar estava obsidiado, né? Então, endaimoniado, obsidiado. Para dar melhor essa ideia, ele coloca isso na nota. Vamos lá, então. Conta-nos Mateus. Ao saírem da onde? Eles estavam lá, acabaram de curar curaram a menina, ele curou a menina, a mulher hemorroíça, os dois cegos. Ao saírem, eis que lhe trouxeram um homem mudo. Lembra que ele curou os dois cegos num lugar à parte, não é? Ninguém viu. Então, quando ele saiu, porque Jesus nunca estava num lugar sozinho, né? Ele tinha que estar realmente dentro de uma casa, dentro de um cômodo. Porque se ele saísse da casa, lá estava a multidão esperando para encontrar com ele. Ao saírem, eis que lhe trouxeram um homem mudo que estava endemoniado. E expulso o daimon, o mudo falou. Eu achei interessante porque me lembrou uma história que eu vou ficar devendo aqui, de que Dona Ivone do Amaral Pereira conta, não sei se em Cânticos do Coração ou num dos dois livros autobiográficos, Recordações da Mediunidade ou Devação Invisível, um dos dois, mas é um caso que ela conta de um menino que sofria de uma obsessão. E o obsessor andava, ele estava
sentado nas suas costas. O espírito sentava-se às suas costas e usava um arreio, tudo isso espiritual, ok? Que atuava no corpo espiritual do menino, que se submetia por questões de culpa. Então, a obsessão, o plug da obsessão, era a culpa. Se eu não me engano, esse espírito havia sido um escravo desse menino numa outra encarnação. E o espírito diz: menino nada. Ele não tem nada de menino, ele não via o menino. Ele via o homem que o maltratou. Então, ele agora desencarnado sentia-se na condição de se vingar. E essa obsessão se dava dessa forma. Ele usava um arreio e como que cavalgava o menino sentado em suas costas. Isso visto, e Dona Ivone via, na questão espiritual. Visto a olho nu por nós encarnados, a única coisa que se via é que o menino andava curvado e não falava. Por isso que eu me lembrei do caso, porque o menino também não falava. Mas não era mudo. Ele tinha um arreio espiritual que o obsessor submetia a ele àquela situação. Então, trouxeram o homem mudo que estava endemoniado. E expulso Daimon, o mudo falou. As turbas se admiraram, dizendo: nunca fez-se visível de tal maneira em Israel. Aquele tipo de fenômeno, não é? Os fariseus diziam, fariseus, homens do templo, que ficavam lá seguindo Jesus para ver se o pegavam lá em falso, em qualquer situação. E sempre venenosos, diziam eles. Pelo chefe dos daimones, expulsa os daimones. Ou seja, não era por Deus que ele fazia. Ele fazia pelo chefe dos daimones. Quem é o chefe dos daimones? É o diabo, o demônio. Então era pelo diabo e demônio que ele expulsava os demônios. Quer dizer, não faz muito sentido ele agir contra, não é? Porque ele estava liberando alguém de uma ação negativa de um espírito inferior. E como é que ele podia estar a serviço de um espírito inferior? Ele estava boicotando a ação do mal. Então, como é que ele poderia estar? Não faz sentido algum o que eles disseram. Pelo chefe dos daimones, expulsos dos daimones. Tipo assim, oi? Qual o objetivo disso? Não faz sentido algum. Mas muitas vezes, lembrando aquela passagem que nós trouxemos no outro dia sobre o interesse, nós já sabemos, né, capítulo 23, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala que o interesse é tenaz e usa de qualquer subterfúgio para não abrir mão dos seus interesses materiais, do mundo material. Porque é claro que isso aqui não tem, pessoas que têm interesse espiritual não vão sequer contra Jesus, não é? E aí, temos um outro, vamos ver aqui, uma outra situação em que um outro evangelista fala mais alguma coisa sobre isso, mas não vamos nem citar porque não temos aqui. E como vamos passar por tudo mesmo, uma hora lá a gente chega. No versículo 35, nós vamos ver uma passagem que é muito, muito tocante e que fala de todos nós aqui do nosso planeta Terra e o sentimento de Jesus por nós. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Então vejamos que numa frase temos 3 vezes esse termo, que é um termo abrangência de totalidade, né? Toda. Jesus percorria todas as cidades. Então ele não escolhia.
Não, eu vou naquela, aquilo me interessa, aquilo não me interessa, aquele eu vou ajudar, aquele eu não vou ajudar. Não. Ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho e curando toda a doença, toda a enfermidade. E também, claro, né, todos os enfermos. Também não escolhia. Não, você não vou curar, não. Não, todos, curava todos. Vendo as turbas que o cercavam o tempo todo, vendo as turbas, as multidões, compadeceu-se delas. E Mateus então vai dizer por que Jesus se compadece da multidão, das multidões, não é? Porque são turbas. Porque estavam maltratadas e abandonadas. Mas elas estavam maltratadas e abandonadas materialmente? Eram pobres? Muitos. Passavam necessidade? Muitos. Mas o foco de Jesus é sobre o espírito ou sobre a matéria? Sobre o espírito. E ele estava compadecido com o abandono espiritual das multidões. Compadeceu-se delas porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Aí nós vemos exatamente a questão espiritual, né? Como ovelhas que não têm pastor. Mas ele não nasceu entre os judeus? Os judeus não criam no Deus único? Porque eles estavam daquela forma? Eles já não haviam recebido a primeira revelação das leis de Deus? Por que estavam tão abandonados e tão maltratados? E como e ele compara, não é? Como se não tivessem pastor, quando o judaísmo trazia Deus como uma figura extremamente forte e destacada. Então, Jesus diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, Deus, para que envie trabalhadores para a sua colheita. O planeta Terra, nosso planeta Terra, é um planeta que abriga espíritos inferiores. Nós. Né? Nós. Ainda espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos, onde o mal, que é a imperfeição, é maior em proporção do que o bem nos corações da criatura humana, é uma humanidade muito frágil e imatura ainda. Vamos pensar numa escola cheia de crianças de idade jovem, bem jovem, e o que precisamos para que essa escola possa atender os objetivos a que se propõe como instituição de ensino. O que precisamos? Professores, não é? Uma equipe multidisciplinar, não apenas professores, para atender as necessidades daquelas crianças no seu momento de desenvolvimento pedagógico. Da mesma forma, o planeta Terra necessita, porque nós somos muito jovens. Não podemos, somos tão jovens, tão frágeis, tão imaturos, que ninguém reencarna sem um anjo guardião, um espírito protetor. Se a gente estivesse podendo, não é? Já teríamos autonomia. Na nossa sociedade temos autonomia a partir dos 18 anos, não é isso? Já respondemos pelos nossos atos, a partir dos 18 anos. Não temos mais pai e mãe por nós, no sentido da lei. Somos responsáveis 100% pelas nossas ações. Não temos tutores.
já respondemos por nós. Pensemos então que espiritualmente nem 18 anos temos, porque não respondemos por nós. Não de forma plena, ainda não. Não saímos do mundo espiritual e não reencarnamos aqui sem um tutor. O que nos coloca numa condição de clara, expressa fragilidade moral. Ah, sabemos muito já? Já sabemos um pouco mais do que já sabíamos antes. Mas não sabemos tanto assim. Embora a gente acredite que sim, né? Faz parte também quando vemos um adolescente que acha que sabe tudo, né? Então, às vezes, a gente se enquadra muito bem nesse perfil jovem, né? Adolescente. Mas fato é que nós temos uma necessidade ainda de termos um acompanhamento, uma supervisão de pessoas, espíritos mais amadurecidos espiritualmente. E aqui entre nós, o que Jesus destaca na sua fala? Que aqui entre nós precisamos também estarmos preparados para estendermos o esclarecimento, para estendermos o bom ânimo. Porque bom ânimo não precisa de conhecimento, precisa. Para estendermos bom ânimo, para estendermos um pouco de calma, de compreensão, nesse momento que estamos passando, onde muitas pessoas estão inseguras, estão atemorizadas, estão ansiosas, temerosas. Nós podemos ajudar, não podemos? Uma palavra, um estímulo, uma prece, uma escuta fraterna. Então, nós já temos recursos em nós para estarmos estendendo o bem que já tanto recebemos um pouquinho para os nossos irmãos menos preparados que nós. Porque não é assim, numa escala? Aquele que está aqui ajuda quem está aqui, quem está aqui ajuda quem está aqui, quem está aqui ajuda quem está aqui, quem está aqui ajuda quem está aqui. E assim fica todo mundo o quê? Amparado. Fica todo mundo amparado. Todo mundo fazendo a sua parte. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não sei nada. É não se permitir fazer parte dessa. Não sabemos tudo, não temos um equilíbrio, também, se fôssemos espíritos equilibrados, estaríamos em outra condição espiritual, e sendo assim não seria a Terra o nosso planeta. Então, equilíbrio, se formos esperar termos equilíbrio e conhecimento e luz, isso tudo, a gente vai entrar muito e sair lá na encarnação. A gente precisa fazer só o que puder, o melhor que puder, sempre repetindo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, o melhor que a gente puder. Ah, mas eu posso tão pouco, eu posso pouco, mas posso, não é? Porque quando eu digo que eu posso tão pouco, então eu posso. O pouco, quem julga, não somos nós. Aliás, tem um ditado muito bom, não é? Que diz que o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. Então, nós temos que até esse sentido de muito e de pouco não é tão simples e não deve ser visto de forma assim simplista. Bom, e Jesus então destaca, não é? Para que roguemos, que ele diz aos discípulos, para que eles rogassem ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita, para a colheita de Deus, não é? Que é o planeta Terra, para o plano físico. O plano físico. Ah, mas os espíritos desencarnados precisam também. Mas os espíritos desencarnados são mais diretamente ajudados pelos espíritos desencarnados. Mas aqui, os espíritos desencarnados não podem se materializar. É através de nós encarnados que eles se manifestam. Então, às vezes pensamos, vou ligar para fulana para saber como é que fulana está. Quem
deu aquela ideia naquela hora, naquele dia, onde é que estava pensando em fulana. Não estava. E de repente, puf, fulana pulou na minha memória. E eu pensei assim, acho que eu vou ligar para fulana. Não, quem? Aos amigos espirituais, sabendo que fulano está precisando de ajuda. Eles ficam assim, mas como é que a gente vai fazer? Fulana gosta muito de ciclana. Vamos intuí-la, ligar. Pronto, é assim que as coisas vão se dando. Agora imaginemos, eles vão e sugerem isso. E a gente diz, não vou ligar não, porque no outro dia ela passou por mim e falou meio estranha. Vai ver que ela não estava bem mesmo. Às vezes a gente leva para o pessoal achando que o problema está conosco. A maioria absoluta das vezes não está. É claro, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que a gente lembre. Mas se não, às vezes a gente interpreta. Interpretamos olhares, interpretamos tons de voz. E agora, então, com tudo escrito, interpretamos o que está escrito, dando ao que está escrito o tom que a gente imagina ser. Então, oi fulana, como você está? Quanto tempo? Você não tem me procurado? Aconteceu alguma coisa? Poderia ser, não é? Mas se eu estou meio armada, oi fulana, como você está? Nossa, quanto tempo que eu não te vejo? Aconteceu alguma coisa? Já estou totalmente diferente, mas está escrito da mesma forma. Por isso que eu gosto muito dos emojis. Uso e abuso. Quem me conhece sabe. Eu sou o ser emojiano. É carinhas, 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 carinhas. E colocando tom na música, né? Como se fosse claro de sol, né? E colocando tom para quem lê saber fazer aquela. Então tem que se pensar muito bem no emoji. O emoji é exatamente a carinha, né? A carinha. Imagina se depois disso bota aquela carinha com os olhinhos virados para cima. Já, aí tá perdido. Aí tá perdido. Olhinho virado para cima, tá feia a coisa. Muito bem, agora nós vamos entrar no capítulo 10. Capítulo 10. O título do capítulo 10 aqui, Sermão para os 12 discípulos. Os 12 discípulos, nós sabemos que são os 12 apóstolos. Todo apóstolo é um discípulo, nem todo discípulo é um apóstolo. Para ser apóstolo, tem que ser escolhido pelo mestre, treinado pelo mestre e receber do mestre uma missão. A missão dos 12 é o subtítulo desta parte aqui. Vejamos então, também aqui nesta parte, Mateus vai nos apresentar os 12 apóstolos. Embora ele tenha só contado aqui como foi o chamamento dos 4 irmãos, não é? De Pedro e André e de João e Tiago, e dele mesmo, Mateus. Mas agora ele já vai trazer e citar todo o colégio apostólico. Vejamos então logo o versículo 1 do capítulo 10. Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de os expulsar e curar toda doença e toda enfermidade. Jesus deu autoridade aos 12 para expulsar espíritos impuros e curar toda enfermidade. Perguntamos, ele deu autoridade moral para os apóstolos? Eu posso dar autoridade moral para alguém? Autoridade moral eu conquisto, não é? Eu conquisto pelas minhas atitudes. Ninguém pode me dar autoridade moral. Não foi autoridade moral que Jesus deu? Então, que tipo de autoridade ele deu? Ele deu alguma coisa, não deu? Porque a partir daquele momento eles passaram a curar e a afastar
os espíritos impuros de casos de obsessão. Que tipo de recurso ele poderia ter lançado mão nesse momento, transferindo para aqueles 12 esse recurso? Um recurso fluídico. Um recurso fluídico. Todos nós temos esse recurso, não temos? Vamos lembrar. Quantas vezes a criancinha chega, ai, meu dedinho tá doendo, a gente chega aí, passou? Passou. Por quê? Porque nós temos um recurso fluídico e ele ali foi, vamos dizer assim, utilizado. Mas é claro que não estamos falando de um dodói no dedo, estamos falando de uma hanseníase, estamos falando de cegueira, estamos falando de paralisia, estamos falando de uma obsessão como aquela, capaz de emudecer o outro. E Jesus é um espírito puro. As suas condições de manipulação dos fluidos, é plena. Plena. Através do quê? Do que mesmo? Pensamento e vontade. Pensamento e vontade. Ora, o pensamento e a vontade dos apóstolos eram pessoas, mesmo sendo escolhidos, não é? Não eram espíritos puros, nem mesmo espíritos bons, né? Vemos o que Judas fez, ainda se deixavam arrastar, né? Como Pedro, que se deixou arrastar pelo medo. Então, Jesus transfere aos 12, através do seu pensamento e vontade plenos, por ser um espírito puro, ele transfere recursos fluídicos aos apóstolos. Apóstolos. E aí vem aquela pergunta maravilhosa. Cristina, como que ele fez isso? Resposta: não sabemos. Sabemos? Aqui diz? Não. Só disse o que Jesus fez. Jesus deu a eles, o evangelista fala de autoridade. Mas não foi moral, ele também não disse que foi moral. A autoridade é o quê? Poder, não é? Autoridade não é poder? A autoridade é poder. Jesus deu poder a eles, mas só que foi um poder fluídico. Esse poder fluídico era o suficiente para afastar espíritos impuros e curar as doenças? Sim, plenamente suficiente. Para afastar um espírito impuro, a única coisa simples pra caramba, é só fazer o quê? Luz, né? Não precisa fazer assim, a gente está fazendo só para dar uma ideia de materializar a nossa ideia. Mas basta a gente pensar na luz e ela se fazer ali, não aos olhos físicos. Porque a obsessão ela não se dá no campo físico, se dá no campo fluídico. Então basta que a luz se faça e a luz expulsa as sombras. Lembrando aqui daquela passagem do Chico, já contamos aqui ele mais 3 vezes, de ele andando na rua e se aproxima um homem, né, que estava totalmente ali carregado pelos obsessores que o usariam para agredir o Chico. E o Chico vê o homem cercado, praticamente carregado pelos espíritos, né, devia estar embriagado, alguma coisa assim, e comenta com Emmanuel, que vinha ao seu lado, né? E a gravidade da situação, e Emmanuel diz que a situação era grave, e diz para que Chico orasse. Ore, Chico, mas ore muito.
E, quer dizer, não ore com medo, ore mesmo. Principalmente, e Chico tinha essa capacidade, não é? De orar. Lembra da mensagem inicial? Orai pelos que vos perseguem. Lembramos dessa mensagem inicial, não é? Orai pelos que vos perseguem. Cai muito bem nesse momento da vida de Chico Xavier. E ele ora. E a luz que sai do seu plexo solar, eles simplesmente soltam aquele encarnado e fogem. Porque a luz espanta as sombras. É assim no ambiente físico, quando acendemos o interruptor, é assim também no ambiente espiritual. Então, convocando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tomé e Mateus, o publicano, no caso, ele mesmo, né? Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: muito bem. Jesus enviou para onde? Para fazer o quê? Isso, ele não deu autoridade para eles? Para expulsarem demônios, para curar? Então ele ia enviá-los para que eles começassem a exercitar. É aquele estágio supervisionado. Jesus estava ali, mas não estaria por muito tempo. E ele precisava, lembrando aqui, apóstolo, escolhido pelo mestre, treinado pelo mestre e recebe a lição do mestre. A missão do mestre. A missão dos apóstolos era divulgar o evangelho após a partida de Jesus. Então Jesus tinha um tempo limitado para preparar, treinar os apóstolos para a missão de divulgação do evangelho. Ele delega a eles esse poder, ele vai enviar para que eles fizessem essa primeira incursão de treinamento, mas antes disso, ele os treina e passa a eles instruções. Vejamos as instruções que Jesus dá aos apóstolos antes de eles saírem na sua primeira incursão de treinamento. Não tomeis o caminho dos gentios. Os gentios são os não-judeus. Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Muito bem. Aqui está a Galileia. Né? Jesus morava aqui em Cafarnaum. Né? E aqui está a Samaria. A Samaria é um território de não-judeus que separava 2 territórios de judeus. A Galileia e a Judéia. Então Jesus, a primeira coisa que diz é que ele se mantivesse atendendo apenas a judeus. Mas espera aí, você não disse que Jesus entrava em toda cidade, curava. Jesus entrava em toda cidade, curava todo mundo. Mas ele estava treinando, não estava? Então, primeiro ele disse, vamos ficar entre os judeus. Por quê? Porque os judeus tinham mais condições de aceitar a mensagem do evangelho. Por quê? Porque eram monoteístas. Acreditavam no Deus único. A primeira revelação de Deus havia vindo dentro do povo judeu, que são os 10 mandamentos.
Então, o povo judeu era o mais bem preparado para receber a mensagem do Evangelho. E Jesus, então, manda que eles fossem focar o trabalho entre os judeus. E de preferência. Então se aparecer no meio de um caminho, pode acontecer, né? Aparecer no meio de um caminho, um endemoniado romano, ignora. Ignora, passa adiante, porque o Senhor falou. Ele falou, olha, até grifamos aqui. E de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque podem surgir intercorrências na nossa vida, não é? É uma coisa muito interessante a questão das instruções. Porque nós não podemos, lembrando, né, que a letra mata, o espírito vivifica, né? Sabemos disso. O homem foi feito para o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então nós precisamos ter uma condição de entendimento de que o trabalho em prol do ser humano está acima de certas questões. Então, se nesse caminho surgissem pessoas que não fossem e que viessem pedir ajuda, não seria nem caridoso que a gente imaginar que eles virariam as costas e assim, vai te desculpar, você é samaritano, não vou nem falar contigo. Vai ficar aí pela estrada. Não. Ele disse para não entrar em cidade samaritana. Mas, de preferência, quer dizer, se aconteceu alguma coisa, ele não disse para não atender. Né? Ele disse para que se desse preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo proclamar e dizendo, está próximo o reino dos céus. Isso é maravilhoso, né? Está próximo. 2000 anos atrás, está próximo. Esse reino dos céus está onde? Não está dentro de nós? Vamos pensar mais próximo possível, vocês não acham? Mais próximo possível. O reino dos céus está próximo. Mas ao mesmo tempo está longe, porque a gente sabe como. Às vezes, para a gente se acalmar e não se irritar com aquela pessoa fofa que mora com a gente e que sabe direitinho onde pisar no nosso carro e nos tirar de sério. Né? O quanto isso nos custa. Aí a gente vê, que nem aquele corredor de filme, né? A porta, estamos aqui. A gente, a porta está a 1 quilômetro. O reino dos céus está próximo. E quando a gente está bem, e tudo está bem, e a gente está assim, gente, a gente está a 2 metros do reino dos céus. Só não está lá porque ainda não somos espíritos com essa luz, né? Nós estamos assim, sentindo toda aquelas boas vibrações. E por que a gente diz que a gente não está dentro do reino dos céus? Porque ninguém que está dentro do reino dos céus vai sair. É uma conquista incrível. Nós estamos, às vezes, até assim, ó, a perna levantada. Vou lá! Aí chega alguém e nos irrita. Nossa perna faz assim. Ou chega uma situação em que eu fico com medo. O reino dos céus. Que a vibração baixou vibração, começa a vir não mais o reino dos céus, mas o reino da perturbação. A gente fica perturbado. A gente fica com medo, a gente fica inseguro, a gente fica irritadiço. Mas nada disso é errado, porque é ainda compatível com o nosso momento espiritual. Por isso que a gente não deve ficar triste nem abatido quando a gente verificar que isso está acontecendo conosco. Mas é bom que a gente verifique o que está acontecendo para que o momento dure o menos possível. Aí a gente percebe, opa, peraí. Não é isso não que eu quero. E a gente consiga superar mais rapidamente, né? A fim de não entrarmos nesse estado de alma conflitado, pesado, por, né, mais profundamente, nem ficarmos muito tempo ali.
indo, proclamai dizendo, está próximo o reino dos céus. E diz aos apóstolos, curai enfermos, erguei mortos. Ele não fez isso com a menina? Né? Aqui tem duas interpretações. Erguer os mortos, como ele ergueu a menina, que de uma morte aparente, a filha de Jairo, mas também aqueles que têm desconhecimento da vida espiritual também podem ser considerados mortos para a vida espiritual. Estão muito vivos apenas para a realidade material. E nisso se perde muito da qualidade dessa vivência na matéria e pode se comprometer a nossa vida espiritual. Então, quando se evangeliza, que é o que Jesus aqui também espera que eles façam, não é? Preguem o evangelho, também se está se possibilitando dessa morte, né? desse retorno dessa morte do espírito, pela ignorância, ou pela indiferença, ou pela rebeldia. Mas eles só têm que fazer a parte deles, certo? A gente não pode responder pelo outro. Erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, nada de tim-tim. Eles vão cobrar? Jesus sabia que eles não cobrariam. Mas imaginemos que a pessoa que eles curassem fosse uma pessoa rica. E a pessoa rica dissesse, ai, muito obrigado. Olhe, uma moeda de prata para vocês. Não, porque vocês não comeram, não é? É uma moeda de prata para vocês. Porque lembra que nós falamos da nossa imaturidade? Tem a primeira moeda de prata, porque estávamos com fome, então na segunda moeda de prata também estávamos passando. Na terceira moeda de prata não deu por quê? Quando não vem moeda de prata depois? Porque a gente acaba acostumando, né? Interessante. É má fé? Não, não é má fé. É a nossa imaturidade. Cria-se uma expectativa que não deveria haver. E que no início não havia. Então, melhor para não termos problemas futuros é não começarmos problemas presentes. Termos essa distinção do que sim e do que não. Uma vez uma amiga nossa da casa espírita contou-nos que uma pessoa que ela atendeu no atendimento fraterno, essa pessoa negociava com arte. E, ok, foi-se embora. Num outro momento, essa pessoa voltou com um par de brincos de ouro e ametista para ela. Ela falou, mas o que é isto? Não, porque eu recebi uma intuição que a primeira pessoa que eu visse de lilás, eu deveria dar os brincos de ouro e ametista. Esses. E você, a primeira pessoa que eu vi de lilás. Olha o trabalho que tem os espíritos perturbadores para criar problema. Eles são criativos, né? Deram a ideia lá, o teu pobrezinho comprou a ideia. E aí, olha só a dificuldade, né? Dizer não, não, e ela lá, não, mas olhe, mas foi uma intuição, foi você vestida de lilás, tal. Aí, ela falou assim, olha, façamos então o seguinte, guarde os brincos, você fica como meu fiel depositário. Meus, mas você fique com eles. Guarde, você sabe, são meus, mas você é meu fiel depositário, guarde lá com você. Ela acha que ele ficou um tanto ao quanto aborrecido, porque não voltou mais à casa espírita. Interessante, né?
é algo interessante. Então é preciso ter o quê? Discernimento. Né? É aquilo que Jesus fala do sim, sim, do não, não. Porque, né? O que que tem? Mas o que que tem? Tem. Porque nós somos ainda muito imaturos. Ah, de graça recebeste, de graça dai. Não adquirais. Não vou começar isto aqui não. Vamos ficar no de graça recebeste, de graça dai. Porque qualquer coisa além vai nos exigir mais, estamos no nosso momento final já. Então, hoje nós vimos aqui do versículo 32 do capítulo 9 até o versículo 9 do capítulo 10. Muito bem. Vou dar um pontinho aqui para não me perder. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, depois encerramos a gravação e aí conversamos um pouco. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas tuas lições, pelos benditos desafios que nos chegam, Senhor, esperando sempre de nós o melhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. Tudo bem?